Olá, pessoal, sétimo ano, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos para a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós vimos um pouco da minha apresentação, aí agora nós vamos entrar no conteúdo programado. Então, para essa segunda aula, que Deus nos ilumine e guie nosso caminho, porque se estamos com Ele, nunca estamos sozinhos. Então, nada como começar colocando nossa vida nas mãos de Deus, para que nós entenda que não estamos sozinhos, que estamos com Ele fortalecidos. Para esta segunda aula, nós vamos trabalhar código, língua e linguagem. Como nós podemos ver aqui quando se engloba os três, nós temos o quê? Comunicação. Para que haja comunicação, é preciso trabalharmos o código, a língua e a linguagem. Nós vamos ver detalhadamente cada um deles. É só que o importante para que vocês saibam e entendam que para haver a comunicação, é preciso que haja os três em conjunto. Primeiramente, nós vamos trabalhar o código, né? Aqui está dizendo que é o sistema de sinais, ou de signos, ou de símbolos. Então, para trabalharmos, nós temos que conhecer esse sistema de sinais. Então, código é isso. Para que haja comunicação, é preciso que haja, primeiramente, esse sistema de sinais. Para qualquer tipo de comunicação. Existem inúmeros tipos de comunicação. Então, para cada tipo, tem o sistema de sinais, que são os signos, ou como nós chamamos melhor, nós familiarizamos mais, símbolos. Aqui é aquele se destina. Ele se destina a representar e a transmitir a informação entre a fonte, que é quem emite a comunicação, o emissor, quem emite esses sinais, e o ponto de destino, ou seja, quem vai receber. Então, para que haja comunicação, é preciso que haja o emissor, que é aquele que vai emitir os sinais, aquele tipo de comunicação, e um receptor. De nada adianta você escrever algo se você não tem para quem mandar. Então, não adianta você falar algo se não tem alguém para escutar. Então, é preciso que haja os dois. O emissor, que é aquele que emite, e o receptor, que é aquele que recebe. Aí nós temos aqui os sinais que formam código, são em número restrito. Não tem como uma letra só, por exemplo, do alfabeto, ter várias maneiras de você transmitir aquela letra. Existe uma só, é restrito. Então, você aprendeu que o A só tem uma maneira de você representar o A. No caso, você modifica um pouco se você vai trabalhar com ele em maiúsculo ou minúsculo. Mas o que? É uma maneira só, é restrito. Aqui nós temos alguns exemplos de códigos, de sinais. Aqui nós temos esse primeiro exemplo aqui, nesse quadrinho aqui, nessa imagem, nós temos o que? O código Morse. Aí eu digo, qualquer pessoa vai entender esse código? Não, ele é restrito a quem? A uma comunicação militar. Quem trabalha na área de militares, aquelas pessoas que são militares, eles sabem transmitir uma mensagem em código Morse e sabem entender, compreender essa comunicação em código Morse. Nós temos aqui outro tipo de comunicação, que já é a comunicação visual. Aqui quem entende, quem estudou esses termos aqui, sabe que aqui significa stop, que aqui é área de pedestre, que aqui nós temos um telefone, que aqui vai para a esquerda, então que aqui pode andar de bicicleta. Então, quem estudou esse grupo aqui de símbolos, sabe o que cada um deles representa. Eu não coloquei aqui outros, mas existem números. Por exemplo, para as pessoas que têm deficiência visual, existem os códigos em braille, que você passa o dedo naquela textura e ele vai sabendo formar as palavras. Tanto ele sabe escrever,
A palavra amor, como é que escreve, como ele sabe ler. Temos também o que é muito conhecido, que são os sinais de Libra, que é para as pessoas que têm problema de audição e não fala. Ele tem problema na fala e na audição, então ele usa os sinais de Libras, que é com as mãos. É o A, o B, o C. Então são sinais de Libras que você usa, mais o código visual, que são com as mãos e os gestos, que é trabalhado com pessoas que têm problema para falar e para ouvir. Então esses são os códigos. O código ele pode ser oral e ele pode ser escrito. Vamos lá para o código oral. O emissor serve-se da voz, já está dizendo oral. Então é a minha voz, o que eu falo. Então o emissor serve-se da voz. E o receptor vai servir-se de quê? Do ouvido para ouvir. Então o código oral, o emissor serve-se da voz e quem recebe usa o ouvido. Aí nós temos aqui o emissor e o receptor trocam informações de modo imediato. Para que haja uma comunicação utilizando o código geral, tem que ser imediato. A pessoa tem que estar no mesmo lugar, perto um do outro, para que possa falar e o outro possa ouvir. Aí nós temos aqui o emissor e o receptor situam-se no mesmo contexto. Não vai haver comunicação se eu estiver falando de um determinado assunto e a pessoa que está ouvindo não está pensando em outra coisa. Tem que estar no mesmo contexto. Tem que estar na conversa contextualizada no mesmo momento. Estarem falando sobre a mesma coisa, o mesmo assunto. Aí nós temos o código também escrito. Vamos lá para o código escrito. O emissor serve-se da escrita. Aqui já vai falar a palavra escrita. Você vai utilizar o código que você aprendeu para aquele tipo de comunicação. E o receptor utiliza-se da vista. Eu vou ler. Se eu não tenho um problema de visão, em que código que tem que tá escrito? No alfabeto, naquela língua que eu sou nativa. No português, por exemplo. Então, se eu tiver problema, deficiência visual, qual é o código que a pessoa, o receptor, vai ter que usar? O braille. E assim vai. Aí nós temos aqui, o emissor e o receptor trocam informações de modo imediato. Quer dizer que eu posso escrever, você pode ler apenas amanhã, não é preciso ser na mesma hora. A mensagem com frases mais longas necessita-se de referência à situação em que se desenrola. Você tem que, cada frase que você vai escrever, você tem que o quê? Que se preocupar com a necessidade dessa referência à situação em que ela se desenrola. Você não pode começar falando de um assunto e terminar em outro. Aí nós temos o emissor e o receptor não se situam no mesmo contexto. É como eu falei. Não é preciso estarem ao mesmo tempo, só se na oral. Na escrita, você pode escrever hoje e a pessoa só lê aquele texto que você escreveu em outro dia. Não é preciso estarem no mesmo contexto. Aí nós temos a pontuação para facilitar a interpretação e traduzir certas marcas de oralidade. No código escrito é de suma importância a pontualidade. Diferente da oral. A oral você não vai se preocupar, você vai se preocupar com a entonação da sua voz, as pausas que você vai dar. E já no código escrito, não, você tem que se preocupar com essa pontuação. Se você escrever um texto aleatório, sem nenhuma pontuação, para a pessoa que for ler, ele vai sentir dificuldade em compreender o que está sendo escrito. Ele pode até levando um tempo para ele entender, mas de imediato não vai ser possível esse entendimento, porque o código escrito requer de pontuação. Aí vamos aqui para a parte de língua. É um instrumento de comunicação. Então, a língua, como você fala, como você escreve, é um instrumento de comunicação. Ela é composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados
que eles permitam comunicar-se e compreender-se. Então, é preciso, ela tem muitas regras. A língua, seja qual ela for, você tem que seguir determinadas regras para que haja comunicação. Então, se você estudou o tipo de comunicação que você trabalha é medicina, existem termos que, se você disser para uma pessoa que não é médico, ele não vai compreender. Você tem que seguir produzir enunciados que permitem a comunicação. Aí possui um caráter social. Exatamente, através da língua você se socializa com o meio em que você vive. Então tem um caráter social. Pertence a todo um conjunto de pessoas, as quais podem agir sobre ela. Então, para que você trabalhe a língua, você precisa de outra pessoa. É preciso o emissor e, como eu falei, o receptor. É um conjunto de pessoas. Você não vai trabalhar a língua você sozinha. Você precisa dela para você se comunicar. E quando a gente se comunica é com outras pessoas. Aí nós temos, atualmente, o inglês e o espanhol são as línguas mais lembradas quando se pensa nos idiomas mais falados. Mas temos também o mandarim, o hindi e o árabe, usado por uma considerável quantidade de pessoas. Existem inúmeras línguas. A nossa, que é a língua nativa, é a língua portuguesa. Então, para quem não sabe o inglês, não consegue se comunicar com a pessoa que fala o inglês. Mas existem inúmeras línguas no mundo. Então, as mais utilizadas é o inglês e o espanhol, né? Que elas são mais abrangentes. Olha só, e para finalizar, nós vamos trabalhar a linguagem. Então, vamos iniciar já com um termo, com uma frase conhecida de Nelson Mandela, que trabalha a linguagem. Se você falar com o homem numa linguagem que ele compreende, isto entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Então, o mais importante é só você trabalhar com o que ele compreende ou com o que entra no seu coração. Você tem que procurar a linguagem que entra no coração da pessoa, que aí a comunicação vai ser efetiva de maneira abrangente. A linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Ela está relacionada ao fenômeno comunicativo. É ele que nós utilizamos, né? Um fenômeno comunicativo, a linguagem que nós utilizamos para atingir outras pessoas. Onde há comunicação, há linguagem. Então, uma está ligada à outra. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regra com sinais convencionais. A linguagem escrita e linguagem mímica, por exemplo. Pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se vale nos indivíduos para comunicar-se. Então, se há comunicação, existe linguagem. Então, uma está relacionada com a outra. Nós temos dois tipos de linguagem, a verbal e a não verbal, que é o que nós trataremos nas aulas seguintes. E, bom estudo e obrigado.